Boa noite a todos. Estevão, me ouve bem? Consegue me ouvir bem? Vanusa, posso começar? Você consegue me ouvir bem? Podemos começar, Estevão? Meus amigos, boa noite. Vamos dar início então a mais um trabalho da Confraternização Espírita Jequiéense. E, como é sempre de praxe, vamos começar com a oração para que possamos ter um trabalho proveitoso, um trabalho acompanhado pela espiritualidade maior. Sendo assim, vamos fechar os nossos olhos e em um só pensamento vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos juntos, buscando o aprendizado, buscando o entendimento acerca das verdades que nos regem, que nos guiam e que nos consolam. Agradecer a Jesus pela oportunidade da reencarnação e pedir aos espíritos amigos que possam nos guiar nesse instante, nos intuindo e nos ajudando a trazer aquilo que foi preparado por eles para o conhecimento e aprendizado de todos nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que estejamos receptivos a tudo aquilo que nos for trazido na noite de hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz seja feita em todos nós, em nossas vidas, e principalmente, Senhor, nessa região de conflito que ora se instala no planeta, para que todos os corações, Senhor, possam ser acalmados e que possam entrar em concórdia, em consentimento, para que tudo isso volte ao normal. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, é sempre um prazer muito grande, é sempre uma alegria renovada poder estar aqui novamente com vocês, discutindo esse assunto, discutindo um tema relacionado com a doutrina espírita. E eu gostaria de agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, agradecer a Jesus pela sua companhia, aos espíritos amigos que nos intuíram, que nos ajudaram a coletar tudo que será dito aqui, e pedir também a ajuda deles para que possamos ser porta-voz de todos os ensinamentos, de todo esse conhecimento que ora recebemos. E agradecer também a equipe da casa por mais esse convite, por mais essa confiança, por mais essa oportunidade que nos deram de poder ajudar na divulgação da doutrina espírita, que segundo Kardec, conforme ele próprio afirma na sua obra, é a maior caridade que possamos fazer por ela. Eu queria abraçar todos os amigos, irmãos da doutrina espírita de Jequié, muitos que eu não vejo há quase 8 anos, o tempo passa muito rápido, desde quando saímos de Jequié para trabalho. Mandar um abraço fraterno para todos e dizer que a saudade continua a mesma. E breve a gente vai estar novamente juntos, se assim for a vontade do Pai.
Eu queria lhe pedir permissão, Estevão e a Vanusa, para mandar um abraço a uma amiga querida que está nos assistindo, que deve estar nos assistindo. Eu não estou tendo acesso aqui à tela do Instagram, até para que eu não possa estar me desviando da atenção, vamos dizer assim, mas com certeza ela deve estar assistindo, que é a Ivete, lá em Paramirim. Um grande abraço, minha amiga, minha irmã, que Deus te proteja e te traga de novo a saúde que você tanto merece. Meus amigos, a cidade de Cafarnaum, naquele dia, estava quase deserta. A maior parte dos seus habitantes tinha se deslocado para Betsaida Júlias, uma cidade próxima, onde Herodes Antipas, o tetrarca daquela época, chefe de Roma, promovia uma grande festa em homenagem ao casamento de uma das filhas de um dos seus áulicos preferidos, de um dos seus seguidores preferidos. Não é? E um variado espetáculo tinha sido formado naquela cidade, com apresentações artísticas, com ilusionistas, com mágicos, se apresentando em anfiteatros improvisados, em barracas improvisadas. E lógico, como não poderia deixar de existir, uma vasta distribuição de comidas e bebidas, motivação principal, né, para que aquela imensa multidão de pobres que viviam aos arredores do lago de Genezaré se deslocassem para aquele local. E logicamente, os ricos também estavam aproveitando aquela oportunidade para se exibirem, para se fazerem presente naquela oportunidade, com o fito de criar clima para propícias a requisições de favores e regalias num tempo futuro. Ricos e pobres, nobres e plebeus naquela época buscavam, na verdade, uma ocasião de dificuldade naquela época, de se divertirem em grande estilo, com o mínimo de despesa e, lógico, quase que nenhuma despesa, já que tudo era custeado por Roma. Em virtude disso, Jesus teve um dia daqueles de sua vida pública de poucas solicitações, de poucas pessoas que vinham até ele solicitar algum tipo de cura, algum tipo de palavra, algum tipo de consolos, não é? E aí, logicamente, aqueles que tinham o privilégio de usufruir da sua intimidade tiveram condições de estar mais perto com Jesus, discutindo e falando sobre a boa nova, sobre o reino dos céus que Jesus tanto pregava. E durante aquela oportunidade, Jesus observara que Simão Pedro se mantinha um pouco retraído, se mantinha um pouco calado, apenas respondendo as coisas, as perguntas com monossílabos, sim, não, não é? Contrário à sua própria natureza, que era extrovertida, sempre participante e, logicamente, borbulhante, passando, não é, essa alegria a todos que conviviam com eles. À tardinha, no final da tarde, Jesus despediu-se, pois desejava sair, não é, para aproveitar o final da tarde e meditar, contemplando a natureza. Enquanto todos se dispersavam do local, Jesus se dirigiu ao lago de Genezaré e começou a andar na orla do lago. Caminhando vagarosamente, o Messias se aproximou de uma enseada onde os barcos estavam ancorados e, de repente, ele encontra, não é, diante de si Simão Pedro, olhando para o horizonte, não o horizonte do mar, mas o horizonte, né, vamos dizer assim, não retilíneo das montanhas, da terra que estava ao fundo do lago, contemplando a natureza, mas de uma forma muito preocupada, de um semblante muito preocupado e pensativo. Jesus então chega perto dele e pergunta: Cefas, meu irmão, o que te preocupa com tanta intensidade? O Rabi pergunta a ele de uma forma muito amorosa, e ele se volta para Jesus, um pouco assustado com aquela presença do mestre, tinha estado com ele agora há pouco, e o pescador exclama para Jesus: Pensava eu, mestre, sobre o reino de Deus, que tu pegas com tanta beleza e carinho. Como será bom, Senhor, viver no mundo quando ele estiver definitivamente estabelecido entre nós? Os ricos, mestre, transformando suas fortunas em trabalho, pão, agasalho, remédio e oportunidade para os menos afortunados. Senhores e escravos de mão dadas, exercitando a mais pura fraternidade, a extinção da guerra, com as armas modificadas em arados, pás, enxadas e outros utensílios tantos para cuidar da terra e cuidados com a lavoura. Os governos, mestres, sendo exercidos por pessoas mais capazes, dedicados e honestos, verdadeiros servos da comunidade,
incapazes de manipular o poder e benefício próprio ou de seus correligionários, seus súditos, sem discriminar ou perseguir seus adversários. Enfim, mestre, com o ódio, o vício, o crime e, consequentemente, a pena de morte, e todas as iniquidades tão comuns nos dias atuais, parece que isso foi feito hoje, como simples e tristes lembranças de um passado a se perder no esquecimento. Neste ponto inflamado, desse discurso, desse desabafo, Simão fez uma pausa e o mestre aproveitou para dizer algumas palavras. Salve, irmão, salve, Simão. Vejo que alcançastes os verdadeiros objetivos do reino de Deus, traduzindo-os fielmente. Ele se volta novamente a Jesus. Entretanto, Rabi, se é fácil elevar-se na contemplação mental dessas esperanças, ficarmos imaginando esse reino dos céus tão bonito, tão fervoroso, não é? Um clima tão humano, o cruel mundo das realidades cotidianas me faz senti-las como um sonho impossível. Olha que naquela época, em toda parte, mestre, o egoísmo, a maldade imperam triunfantes. Os legionários romanos, os soldados romanos, distribuem-se por todos os lugares, cometendo inomináveis atrocidades. E, lógico, estimulados pelo governo, por Roma, não é? Os quais se locupletam, os quais se divertem a custas dessas pilagens, dessa retirada de dinheiro, como estavam fazendo na cidade vizinha. As nossas próprias autoridades, mestres, os nossos civis e militares e religiosas, extorquem do nosso povo o pouco que lhe sobra, reduzindo-os à mais absoluta miséria. Por causa disso, Senhor, vicejam o roubo, a prostituição e a mendicância, como saída desesperada, que resta aos infelizes expoliados. No contexto da sociedade, olha que fundamento isso, que palavra de Simão Pedro. No contexto da nossa sociedade, políticos, empresários, comerciantes e assaltantes só se diferenciam pelo tipo de arma que utilizam. A essa altura, Simão se deixava levar pelas lágrimas de amargura, não é? Que escorriam pelos seus olhos, feito cascata. Até, Senhor, ele continua. Os que são testemunhos de tuas obras, os que foram testemunhos de teus atos de amor, como sacerdotes, fariseus, escribas e doutores da lei, em lugar de ficarem se entusiasmados com as tuas bênçãos, com os teus feitos, não é? Se prendem às mesquinhas questões de legalidade, se está ou não na lei, se são passíveis de serem aceitas perante a lei. O bem é menos importante do que a lei. Contudo, Senhor, o que mais me fere, o que mais me entristece de tudo isso, é ver que aqueles que foram atendidos pela tua magnanimidade, entregaram-se à sua maioria a atitudes egoístas. Mesmo aqueles que foram tratados por ti, foram curados por ti, se entregam a atitudes extremamente egoístas, ao invés de repensarem as suas vidas e continuarem as suas vidas à luz dos teus ensinamentos. Aí ele começa a falar. Jazia de Pela, por exemplo, mestre, a quem devolveste as pernas paralisadas, paralítico, aderiu aos sicários. Sicários eram um grupo de pessoas que tentavam destituir Roma através da morte, através de assassinato de pessoas que eram ligadas a Roma, soldados, cobradores de impostos. Eles ficavam infiltrados nas multidões com uma arma, com um punhal, e assassinavam essas pessoas, não é? Assassinando seus irmãos em nome da libertação de Israel. Calé de Séforis, mestre, a quem tu limpastes a lepra, retomou as suas posses e foi maltratar, e foi exercer mesquinha vingança à sua família que tinham abandonado por conta da lepra. E ele chorava compulsivamente, não é? Até que ele retoma um pouco o ar, retoma um pouco o equilíbrio e fala de si próprio. Eu mesmo, Senhor, quando estou ouvindo tuas preleções e testemunhando teus atos de bondade,
sinto-me empolgado e planejo uma vida de virtude, uma vida de, não é somente de ajudar, de poder levar a todos aqueles essa tua palavra, de poder ajudar o quanto eu puder. Uma vida de nobreza, de altruísmo, ou seja, de sentir o que o outro está precisando e poder atender o outro. Mas quando estou longe de Ti, Senhor, volto às minhas atitudes egoístas que sempre me caracterizaram. Como poderá, Senhor, como poderá, diante de tanto mal, de tanta coisa que nos acontece, de tanto mal a medrar por toda parte, esse reino dos céus se materializar, esse reino de paz, amor e concórdia se instalar definitivamente no nosso planeta. Chorava compulsivamente, o mestre parou um pouco, não é? Deixou que ele chorasse, deixou que ele se acalmasse, deixou que ele voltasse a si, e volta para ele e diz o seguinte: Simão, filho de Jonas, tu vê aquele olival ali em frente, cerca de 100 metros de distância de onde eles estavam? Ele vira para o mestre, como, né, limpa a fronte, marcada pelo suor e pelo calor, e pergunta assim: mestre, estou vendo. Então vai até lá, Simão, e traz para mim uma oliveira. Apanha a oliveira e traga e coloca aqui na minha mão. E ele ficou perplexo com aquela atitude do mestre. Não é? Mas mestre, mesmo que eu tivesse força suficiente para poder arrancar uma oliveira inteira, ela jamais caberia em tuas mãos. Ela jamais caberia, não é, em teus braços. Como eu poderia fazer isso? Bom, já que tu não queres fazer, vou eu. E o mestre sai, vai até o olival que está lá, não é? Já que tu não queres atender o meu pedido, eu mesmo vou. Vai e volta com a mão fechada e chega do lado de Simão, abre a mão e mostra para ele. Mas mestre, isso não é uma oliveira. E o mestre olha para ele e diz: sim, tenho aqui uma oliveira completa, Simão. Se quiseres comprovar que eu tenho aqui uma oliveira completa, pega essa oliva, carrega contigo, planta em um lugar apropriado, cuida dela com carinho, rega de manhã e à tarde, limpa o terreno para que as ervas daninhas não a machuquem, não roubem o seu alimento, não é? E não venha sufocá-la. Protege-a devotamente contra os insetos e pragas, para que não possa prejudicá-la. Isto fazendo, Simão, terás em breve uma grande e bela oliveira, que te proporcionará ótima colheita e te dará frutos capazes de renovar novamente uma nova oliveira e dar continuidade à existência da planta. E o mestre volta para ele e diz que igualmente, meu irmão, na semente que estou a semear nos corações dos homens, o reino de Deus se encontra pré-formado, aguardando apenas as condições propícias para se desenvolver. E como um lavrador, Simão, um lavrador devotado, estarei cuidando de todas elas, com muito carinho. Vou adubá-las, e eu vou ler aqui na íntegra o que ele diz, para que eu não fuja da contextualidade das palavras. Ele diz assim: vou adubá-las com os restos das ilusões mortas, regá-las com a linfa abençoada das lágrimas que brotam nos altiplanos das dores anônimas. Manterei limpo o terreno dos corações onde estão plantadas, com instrumentos das provações e das lutas expiatórias, arrancando as pragas geradas pela irresponsabilidade e pelo cultivo do prazer fácil e degradante. E os olhos perdidos numa manhã que ele podia vislumbrar Jesus, não é, com seu olhar penetrante. E um dia, Simão, numa bendita colheita, estreitarei em meus braços, como frutos ansiosamente esperados, todos os espíritos da terra, completamente redimidos dos erros, para juntos participarmos do banquete da felicidade imorredora. Muda-se completamente o semblante de Simão Pedro diante daquela explicação, e Jesus volta a reafirmar: hoje, porém, Simão, é tempo de semear. A colheita virá depois. Importa agora trabalhar sem esmorecer, pois no nosso esforço do presente depende a colheita abundante do amanhã. E os dois saem abraçados numa cidade, embebecidos por aquelas palavras, principalmente de Simão Pedro,
que Jesus tinha proferido naquele instante. Meus irmãos, nosso tema de hoje será, e sempre foi e sempre será, um tema muito controverso. É muito importante que, diante do contexto social que todos nós vivemos, onde o discurso de ódio, a intolerância permeiam por todos os recantos da sociedade, onde os interesses pessoais, conforme Jesus assevera nessa passagem, onde os interesses pessoais se sobressaem ante o bem coletivo, primeiro eu, depois os outros, onde o equilíbrio emocional se esvai por conta do prazer imediato, como Jesus também assevera no texto, onde as notícias sobre violência e o crime aumentam, e com elas o medo de se esperar que muitos de nós às vezes, e o medo é de se esperar que muitos de nós às vezes nos coloquemos como defensores da pena de morte como solução para se constituir uma sociedade mais justa e harmônica. Quanto mais as notícias sobre a violência e o crime aumentam, e com elas o medo, há também um aumento na busca por saídas para a paz social. Aqueles que pensam, vamos dizer assim, de forma imediata na exacerbação das penas e até na pena capital, em penas mais duras, não é, para combater, há pessoas cada vez mais que atelam o país para combater esses criminosos frios e violentos. É muito importante, meus irmãos, que a gente se prepare emocionalmente diante de tudo isso, diante de tanta dor, de tanto problema que nos afeta. E nos embriaguemos cada vez mais a gente procure, não é, trazer para o nosso conhecimento, para a nossa mente, esse conhecimento acerca das verdades eternas, mais especificamente a moral cristã, para que não nos deixemos levar por esse mar de sentimentos contrários ao amor e, consequentemente, não venhamos a ser algozes. Porque algozes, conforme está lá nos livros espíritos, a gente vai ver no final, não é só quem pratica a pena de morte, quem cria a lei, quem aplica a lei e quem executa a lei. Aquele também que é a favor da pena de morte, com certeza também será um algoz diante da justiça de Deus. Bom, vamos agora estabelecer alguns parâmetros, algumas coisas, para que a gente possa formar a nossa opinião, né? Em 1859 a 1941, o filósofo francês Henri Bergson afirmou que materialistas constitucionais estamos acostumados a lidar com matéria e mecanismos, e a não ser que olhemos para dentro de nós, tudo figuraremos como máquinas materiais, né? A gente quer trazer esses pensamentos para poder contextualizar que a formação do pensamento que somos espíritos, e que temos muito mais do que simplesmente a matéria a reger as nossas vidas, foi se formando cada vez mais ao longo do tempo, não é? Nada foi criado assim, de repente aconteceu no estalar de dedo. Tudo foi feito e foi pensado e cada vez mais amadurecido para que a gente pudesse vir a ter pensamentos mais humanos durante toda a história da humanidade. Já em 1820 até 1903, a época que viveu Herbert Spencer, outro filósofo inglês, ele reconheceu que somos obrigados a confessar que a vida em sua essência não pode ser concebida apenas em termos físico-químicos, não é? Extinguindo o corpo, não extingue o espírito, consequentemente não extingue a culpa e não extingue a dor. Já um filósofo chinês, Jiddu Krishnamurti, lá em 1895 a 1986, ele alerta que o homem ignorante não é o homem sem instrução, é aquele que não conhece a si próprio. E parece com o que Sócrates falou, lá em 469 a 399 a.C., não é? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Sócrates tinha uma frase muito importante também, que cabe direitinho no nosso trabalho de hoje, que ele dizia o seguinte, que é pior cometer a injustiça do que sofrê-la, porque quem a comete transforma-se no injusto, e quem a sofre não. As almas de todos os homens são imortais, mas as almas dos homens justos são imortais e divinas. Meus amigos, eu queria... lógico que tudo isso que eu estou falando tem só uma utilidade, uma intenção. É estabelecer o nosso senso crítico, né? Aguçar a nossa inteligência para que a gente possa perceber as nossas opiniões e, consequentemente, formar a nossa ideia, formar o nosso juízo acerca das coisas. E o senso crítico é próprio dos seres humanos, é uma qualidade nossa. A gente tem por obrigação entender isso, não é? Voltava eu para casa aqui em Lauro, meio-dia,
próximo a meio-dia depois do almoço, e eu via uma reportagem falando sobre fakes, né? E uma pessoa, eu não me lembro quem foi a pessoa, me confesso a vocês que eu não me lembro, porque já estava no final e eu não consegui captar quem era a pessoa que estava falando, mas ele dizia uma coisa interessante, que nós muitas vezes somos forçados a dar opiniões, a assumir posições que não são nossas, simplesmente porque a maioria está fazendo isso. E às vezes nos comentários de uma rede social, onde que algumas determinadas pessoas, a maioria delas, se assumem defensores de um determinado ponto, a gente simplesmente, para não ficar de fora, a gente acaba assumindo, sem pensar, não é? Sem estabelecer um estudo, sem poder se inteirar a respeito disso. Não é? Quantos de nós está assumindo posição aí entre um país e outro que estão em guerra, simplesmente vamos dizer assim, por achar isso ou aquilo, não é? O que está de trás de tudo isso? Não vou dizer que tem motivo para a guerra, não existe motivo, não é? Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, estar aceitando, estar de um lado ou de outro, emitir opiniões, simplesmente por achar que a maioria está coerente. E esse é o nosso desejo da noite, não é? Estabelecermos os princípios filosóficos, científicos e morais da doutrina espírita, que são os morais, são os princípios da moral cristã, para que possamos então formar a nossa opinião e assim não deixarmos levar nós espíritas pelos argumentos dos irmãos que se posicionam ou pensam diferente de nós em relação à pena de morte. Não é? Logicamente, é bom a gente assegurar isso, que o espiritismo é a doutrina de fé raciocinada, porque pede que cada pessoa, cada espírito encarnado, diante de qualquer informação ou dúvida, reflita e pergunte à sua própria consciência, somente aceitando como verdade, como verossímil, aquilo que a razão não desmentir. Não é? Tem uma frase de um advogado brasileiro chamado Ismael Batista de Moraes, que ele disse o seguinte: que bom seria se todos os penalistas, filósofos, criminólogos, estudiosos e pesquisadores sérios da área criminal conhecessem essas bases, esses princípios espíritas, e as entendessem, a fim de que, despidos de preconceitos sobre elas, refletisse em busca da verdade. Mas vamos lá, e essa pena de morte, né? Ela vem diante de que época que ela vem? Na verdade, isso vem desde a antiguidade. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai lá ver escrito que dente por dente e olho por olho, não é? Era uma coisa muito dura, não é? Você ter que, não é? Se você cometesse alguma coisa, logicamente que você era culpado e condenado a pagar pela mesma dor, pelo mesmo que você fez. Os próprios Sócrates foi condenado à pena de morte por tomar cicuta, não é? Jesus foi crucificado, Jesus foi condenado à pena de morte. E o lento progresso do ser humano chegou-se ao processo penal que a gente tem hoje, não é? Que é um processo que permite a ampla defesa, com o Estado, com seus órgãos, apurando o crime, responsabilizando o criminoso e aplicando-lhe a pena correspondente. Só que essas penas, elas são executadas, elas são criadas, as leis são criadas, são aplicadas as penas e são executadas as penas de acordo com a sociedade que cada um vive, de acordo com o adiantamento que cada sociedade vive, não é? Esse processo é lento, não é? E a gente vai ver daqui a pouco que isso foi crescendo cada vez mais, foi crescendo, foi andando durante o tempo, e as ideias que essa pena de morte deve ser extinguida foi estabelecendo-se ao pouco, né? Ainda tem hoje, ainda tem países, né? Principalmente os países mais ortodoxos, né? Inclusive no próprio Estados Unidos tem alguns estados que têm a pena de morte, não são todos. Você vê que, não é? É a própria sociedade que cria isso, que cria essa condição de estabelecer a pena de morte. Mas eu quero deixar bem claro que essa pena de morte a pena é estabelecida de acordo com a altura do desenvolvimento espiritual e a moral da sociedade a que se destina, não é? E o castigo, a pena, na verdade, é um castigo que se tenha praticado, para algo que se tenha praticado e que seja contrário à lei. Logicamente que essa pena é baseada na Constituição, que é o código máximo das sociedades, e nos estados modernos, como a gente falou, existem os três poderes que criam as leis, aplicam as leis e executam essas leis, não é? E é bom a gente deixar bem claro que esses órgãos, esses três
poderes dos estados são gerenciados por pessoas, por espíritos como nós. São espíritos ainda em aprendizado, com qualidades e com defeitos, pessoas boas e más, pessoas mal intencionadas e bem intencionadas, né? Pessoas amorosas ou vingativas. Não é? E há sociedades, exatamente, que por ignorância, e a gente sabe no próprio espiritismo que a moral e o intelecto nem sempre caminham juntos, não é? Eles praticam e defendem a aplicação da pena de morte e até mesmo, não é, de forma muito bruta, de forma bastante violenta. Só para a gente ter uma ideia, para subsidiar o nosso pensamento, na Idade Média a pena de morte era uma coisa comum, né? E o engraçado é que não se tinha presídio naquela época, então a pena de morte era a coisa mais fácil de fazer porque era rápido. Pô, acabou, pronto, não precisa estar bancando, não é? Ao invés de corrigir e gastar com isso que a gente não tem cadeia, a gente vai simplesmente aplicar. Não é? Na Idade Média também os tribunais da Inquisição, com o apoio dos reis, colocavam os hereges, condenavam os hereges à pena de morte. Né? Galileu Galilei foi condenado à morte simplesmente por negar uma teoria, não é? Por defender uma teoria de Nicolau Copérnico que a Terra girava em torno do Sol, ao contrário do que a igreja pregava. Né? Tanto isso foi uma coisa bárbara que o próprio João Paulo II, que foi um dos papas mais, vamos dizer assim, mais amados pelas outras religiões, porque tinha realmente uma postura muito diferente, na sua encíclica em 1988, me parece, ele pediu desculpas. Né? Joana d'Arc foi queimada como feiticeira, não é? Em maio de 1431, porque ela dizia que ouvia vozes, então foi condenada como feiticeira. Não é? Logo depois, por decreto da igreja, em 1909, ela foi canonizada como santa, não é? numa retratação da própria igreja. Bom, então, meus amigos, o preconceito, a ignorância principalmente, por falta de conhecimento, falta de estudo, o interesse, a vaidade, a hipocrisia, enfim, tudo isso é um entrave ao progresso da humanidade. Não é? E é por isso que as próprias religiões ainda se degladiam, ainda se combatem, execrando umas às outras, sob a alegação de que fazem em nome de Deus. Não é? Porque a verdade está do seu lado, ou lhe pertence. A verdade, essa é a minha verdade, a minha igreja é verdade, então acaba se degladiando, não é? Executando uma contra a outra. Assim procedendo, envolve as pessoas simples que aceitam praticamente tudo isso sem raciocinar, né? Sem a condição de estudo, e aí começam a pensar de forma diferente, começam a se degladiar, enfim, a mudar o seu pensamento e até cometer pena de morte em nome de um próprio Deus. Bom, mas é o fato, meus irmãos, que algumas pessoas, independente de serem religiosos, começaram a buscar a humanização dessas penas, né? A tirar principalmente essa pena de morte do nosso contexto. Na resposta, na questão 760 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se desaparecerá um dia da legislação humana a pena de morte. Né? E os Espíritos respondem que a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Né? Então a gente ainda está em processo evolutivo. Né? Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. E talvez uma atitude, uma das primeiras atitudes contrárias à pena de morte que a gente tem na era cristã foi aquela questão da mulher adúltera, em que todos queriam ser apedrejados, e você ser apedrejada por um monte de pessoas daquela, certamente viria a morte, seria condenada, a causa final seria a morte. Jesus naquele instante toma a frente dela, né, não deixa ninguém atacá-la, pergunta quem tivesse, né, não cometido algum pecado que atirasse a primeira pedra, e ela é ensinada, ela é trazida de volta à vida naquela frase que vai e não volte mais a pecar. Não é? Na verdade, uma recuperação de um espírito que cometia erros, que através do amor de Jesus teve a sua pena cancelada. Bom, Jean-Jacques Rousseau, em 1762, ele escreveu uma obra, meus irmãos, chamada Do Contrato Social. Rousseau afirmava
nesse trabalho, que a liberdade natural do homem, seu bem-estar e a sua segurança seriam preservados através do contrato social. Que contrato social é esse? É as leis da sociedade. Segundo Rousseau, isso seria possível através de um contrato social, por meio do qual prevaleceria a soberania da sociedade, a soberania política da vontade coletiva. O contrato social, para Rousseau, é um acordo entre indivíduos para se criar uma sociedade e só então um Estado. Isto é, o contrato é um pacto de associação e não de submissão. Este livro influenciou, na verdade, diretamente a Revolução Francesa, que tinha como temas de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, na verdade, segundo Rousseau, a sociedade, esse contrato social que dava a gente condições de viver em sociedade, não dava a cada um o direito de tirar a vida do outro, que também era criador dessa própria sociedade. Não é? E na história, inúmeros juristas, sociólogos, indivíduos de moral ilibada, contribuíram, espíritos mais lúcidos, vamos dizer assim, contribuíram para abrir as mentes embutecidas, levando esclarecimento a todos eles, para que esse caminho, não é, de abrandamento das penas de morte e das prisões fossem continuados. Um caso desse, um exemplo desse, foi de Cesare Bonessana, o Marquês de Beccaria. Ele, em 1764, no livro Dos Delitos e das Penas, ele escreveu O Ser Humano. E engraçado que esse livro também foi baseado no contrato social de Rousseau. Ele dizia que o ser humano, cedendo parcela de sua liberdade para tornar possível a vida na sociedade, não se privou de todos os seus direitos e, portanto, não conferiu a outrem o direito de matá-lo. Não é? Já o Basileu Garcia, esse Basileu Garcia é um jurista brasileiro que morreu em 1905, viveu até 1905. Ele usou esse contato social também de Rousseau e escreveu no livro dele que para não ser ato de violência, toda pena deve ser pública e pronta, necessária, a menor a ser aplicada, proporcional aos crimes e determinado na lei. E suas lições de lições são base do direito penal moderno que a gente segue hoje. Eu não sou jurista, mas essa oportunidade de trabalho me fez estudar e buscar algumas posições sobre isso, e com certeza vão enriquecer o nosso trabalho e nosso aprendizado. O Luís XVI, rei da França, que viveu em 1754 e 1793, ele escreveu o seguinte, meus amigos: se tivessem os legisladores promulgado tantas leis para recompensar as boas ações, quantas promulgaram para castigar os crimes, o número de virtuosos teria aumentado mais pela atração da recompensa do que o número dos perversos tem diminuído pelo medo do castigo. Notem que tudo isso vem caminhando para passo, devagarinho, mas que realmente demora para que a gente possa estabelecer essa ideia de não existir mais pena de morte e estabelecer, como o próprio Livro dos Espíritos fala, um progresso na humanidade. Concepción Arenal, uma socióloga e educadora espanhola, de 1120 a 1893, foi uma pessoa que lutou pela questão operária, uma pessoa que lutou pela reforma penal na Espanha, pela defesa da mulher, pela humanização dos presídios de mulheres. Ela sempre optou e pugnou o correcionalismo da pena. Ela dizia no seu trabalho, na sua obra, que não há criminosos incorrigíveis, mas sim incorrigidos, que na verdade foi uma falha do Estado. As penitenciárias deveriam ser grandes enfermarias do espírito. Olha como que começa a aparecer a ideia de espírito nos temas. E aí, meus amigos, nessa época, em 1800 e alguma coisa, 1888, basicamente no dia 13 de maio, no Brasil, foi promulgada após 6 dias de votações e debates no Congresso, a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. Eu cá comigo pensando, não deixa de ser uma abolição da pena de morte, porque essas pessoas que vinham para cá para ser escravas no Brasil, elas vinham com a morte decretada, elas não tinham
elas não tinham ideia do que ia ser o seu futuro. Elas não tinham pretensão, daqui a tantos anos eu vou me aposentar, vou criar meu filho, vou ter uma rocinha, vou ter uma casa. Elas não tinham futuro, elas não sabiam o que era futuro, elas estavam condenadas à morte. E muitos morriam realmente, né, antes da idade correta, justamente pela brutalidade daquelas pessoas que conviviam. Fernando Ortiz, que é um filósofo que viveu em Cuba, ele começou a usar a doutrina espírita lá ele nasceu em 1881 e morreu em 1869, e ele escreveu a Filosofia Penal dos Espíritos. E ele usou as informações de Kardec para escrever o seu livro, para escrever os seus trabalhos, não é? E também usou as informações de Concepción Arenal para poder escrever. E ele ponderava que, segundo a filosofia espírita, não há espírito incorrigíveis, todos são capazes de emendar-se e progredir. Não é? E ele faz um desafio muito interessante naquela época para as pessoas, para os radicais, né, da tecnologia, que queriam justificar a pena de morte na lei natural, né, fazendo sucumbir as pessoas, né, como incorrigível em nome da defesa social, em nome de vamos matar porque a gente acaba melhorando a sociedade. Ele diz o seguinte: se você não mataria um doente incurável, um leproso, dizia ele, não há como defender a morte de um criminoso incorrigível, a não ser como vingança bárbara por ignorância. E finaliza em sua obra: hoje a ciência contemporânea e o espiritismo negam a necessidade e a justiça da pena de morte. Mas, irmãos, o que é que diz o espiritismo acerca disso? O que é que a doutrina espírita fala para a gente em relação a isso? Primeiro, quando a gente diz espírita, é preciso que a gente acredite em Deus como criador de tudo, não é? Como causa primária de todas as coisas. Que a gente acredite no mundo espírita, que é um mundo habitado pelos espíritos encarnados. Que a gente acredite na reencarnação e na encarnação e desencarnação em outros mundos, não é? Que a gente acredite, aliás, vou mudar a palavra acredite, que a gente tenha certeza no melhoramento progressivo para se chegar à perfeição, que a gente tenha certeza e pratique os ensinos morais do Cristo, não é? E outras duas que não vêm muito ao caso, mas que é a questão do perispírito e a relação entre os espíritos e os homens, não é? Na pergunta 76, o Kardec pergunta: que definição se pode dar aos espíritos? Pode-se dizer, a resposta deles, que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Bom, se os espíritos são seres inteligentes da criação, então foram criados por Deus. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, foram criados por Deus, não foram criados por nós. Não é direito nosso fazer o que a gente queira com esses espíritos, não é? E na pergunta 77, os espíritos são questionados por Kardec nos seguintes termos. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e, por isso, denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obra de Deus, exatamente como a máquina o é do homem que fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela e útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, ratifica a pergunta anterior. Nas questões de 166 a 168 do Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da pluralidade das existências, trata exatamente dessa questão da necessidade dessas existências que cada um de nós passa. Na verdade, todas elas servem para o nosso progresso, para a nossa melhora, e cada uma em si traz uma relação com a anterior. Então, se eu tenho um problema anterior na encarnação anterior, logicamente que eu tenho que pagar nessa nova encarnação aquilo que eu fiz atrás. É lógico que não de forma generalizada, há questões diferentes, mas eu falo, como a gente está tratando de pena de morte e na questão de ter cometido algum delito, eu estou acelerando mais essa questão de que a gente tem que pagar alguma coisa cometida em vidas passadas. A gente tem que ter a consciência que essa responsabilidade é nossa e não cabe a ninguém, como está lá escrito no Livro dos Espíritos e também na obra de Rousseau, que não cabe a ninguém tirar a nossa vida, nem cabe a ninguém pagar os nossos débitos. Então a finalidade da reencarnação é o melhoramento progressivo de cada espírito para que se possa ver a perfeita justiça, não é? E se a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para que a gente não possa postergar esse melhoramento social, né? Então, dessa forma, a morte de um ser humano por outro ser humano, por vingança,
não é vingança ou qualquer tipo de justiça. Na verdade, é falta de amor, é crueldade, é imperfeição, é falta de moral. A vida do ser humano, para o verdadeiro cristão, para o verdadeiro espírita, pertence a Deus. Tirá-la é interromper a missão que cada um de nós tem aqui de se retratar. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Não é? Outra pergunta, na pergunta 746, ele fala assim: grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Não é? Então, você tirar a vida de alguém, por qualquer motivo que seja, não deixa de ser uma degradação da lei, uma degradação daquele papel que a pessoa está aqui, daquele compromisso que a pessoa está aqui para se recuperar. Então não cabe a gente tomar essa decisão. Bom, alguns pontos que a gente tem a considerar para que a gente finalize o nosso trabalho é que mesmo quem não cria, eu já até falei isso antes, que eu falei que ia repetir agora, até mesmo quem não cria ou aplica a pena de morte também é responsável perante a lei de Deus. Lá em Lucas 23, 24, está escrito assim: viu atrás desses os que se omitiram e nada fizeram. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Essa declaração de Jesus é extremamente séria, pois nela se esconde uma terrível condenação. Não é? É para essas pessoas que Jesus pede a misericórdia divina. Na verdade, quando as pessoas que aplicam essa pena, elas não deixam de ser, não deixam de ser culpadas por aquilo. Mas certamente há de ter misericórdia, porque muitos deles estão ali exatamente por força do seu trabalho, por força do ofício. Não é? Falava eu aqui hoje durante o jornal ao meio-dia que quantos desses soldados que estão invadindo, que estão atirando, que estão matando, não estão fazendo isso contrariamente às suas próprias convicções ou contrariamente à sua vontade, simplesmente porque tem que obedecer leis, né? Mas ele entrou no exército, na aeronáutica, na marinha porque quis, sabia que poderia fazer isso. Sim, mas na verdade não é somente entrar para matar, né? A função da Força Armada também é manter a paz, manter a Constituição, enfim, tem outras coisas que eles podem ser feitas sem precisar ter que matar as pessoas de uma forma tão brutal, não é? E outra coisa também que está lá escrito no Evangelho de Jesus é que até que a gente não se aperfeiçoe moralmente e a gente aprenda esses ensinamentos para não querer para os outros aquilo que a gente não queria para nós mesmos, não é? Que é uma base da lei de justiça, amor e caridade que está lá no Livro dos Espíritos, a gente ainda vai estar sofrendo com essas iniquidades, com esse desejo de fazer justiça às vezes com a própria mão. Na questão 765, que se devem pensar na pena de morte imposta em nome de Deus, não é? E aí a gente vai lá para aquele início do trabalho, lá na Idade Média, onde a igreja matou em nome de Deus, onde ainda hoje há religiões que ainda fazem isso. Os espíritos são bem categóricos e dizem que pensar na pena de morte imposta em nome de Jesus equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, e os que os fazem são responsáveis por esses assassinatos. Então, esses pontos que a gente tem para considerar, acho que formam realmente a nossa opinião. Não é? Então, a gente tem várias razões para poder não aceitar essa pena de morte. Não é? Primeiro, para nós espíritas, a primeira é que de ordem religiosa e espiritual. A gente não está aqui para poder tomar o lugar de Deus. A gente não está aqui para poder fazer o papel dele de achar que deve tirar esse ou aquele do nosso planeta simplesmente para poder satisfazer uma ordem social. Outra questão também é da ordem moral e social. A gente sabe que o Estado não é perfeito. A gente sabe que a gente não faz muito para que isso melhore. A gente ainda fica muito tocado, né, na nossa casa, com medo de participar, com medo de agir. E a gente não ajuda nessa forma, vou dizer assim, dessa maneira, para que essa maneira de se cobrar da sociedade do que é do delituoso, esse comportamento. E a gente às vezes é responsável por isso, né? Por tudo que está acontecendo, por essa desigualdade, por essa miséria que acaba com que a sociedade se destabilize. E outra coisa também é ético-jurídica, né? Você
você aceitar essa pena de morte como uma lei, não é? Praticamente a gente se torna não é, criador dessa lei, porque a gente está dentro da sociedade que permitiu isso. Eu acho que você não votou, mas no momento que você está ali, você acaba se sentindo um culpado também disso tudo. E a gente tem que realmente voltar a nossa mente para esses ensinamentos e tentar realmente desconstruir diante, né, aos olhos de Deus, toda essa barbaridade que nós próprios criamos. Para o Espiritismo, meus irmãos, com base na justiça divina da reencarnação, matar o criminoso, ao invés de fazê-lo cumprir a pena, que ele permita a reflexão, né, o pensamento e a correção da sua vida, é cortar-lhe a oportunidade de progredir. Fazendo um resumo. E o mais grave de tudo isso é que representa um cruel ato de vingança, contrário a qualquer princípio cristão. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, do duelo, Adolfo, bispo de Agel, lá em Marmande, em 1961, quando Kardec, né, ouviu esse espírito, e diz que enquanto a terra correu uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implantado aí. Reino de paz, de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Se naquela época Simão já imaginava que estava longe, né, 2020 anos depois, a gente ainda continua ainda com esse derramamento. Já Santo Agostinho, em Paris, 1861, quando foi ouvido por Kardec, ele disse que lembrai-vos desse preceito, meus irmãos, amai-vos uns aos outros, e então a um golpe desferido pelo ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com perdão. Então a gente ainda não absorveu isso. A nossa sociedade ainda não absorveu isso na íntegra, não é? A gente é preciso que a gente então realmente volte, né, para dentro da gente, que a gente volte a fazer essa reflexão que Sócrates nos ensinou, para que a gente possa realmente começar a implantar esse reino, né, que Simão Pedro tanto questionava. Meus irmãos, o poeta Braulio Bessa, ele disse numa de suas poesias que ele escutava dizer muito que a educação é a principal arma contra a violência. E ele disse que acreditava muito nisso, mas que, sem querer ser um falso esperançoso, um falso filósofo, ele também acreditava muito no amor. E ele acha que a gente precisa se educar, sim, de ter intelecto, não é? De procurar entender as coisas, de estudar, mas que as pessoas precisavam mesmo de se amarem. E ele dizia que quando o poder público amar o nosso povo, a coisa muda. Quando o povo amar o próprio povo, a coisa também muda. A coisa também mudaria. E que ele acreditava muito na valentia do amor. E ele dizia assim: mesmo que 1000 tipos de ódio o mal invente, o amor mesmo sozinho será sempre mais valente. Valente, forte, profundo, capaz de mudar o mundo e acalmar qualquer dor. Vivemos nesse conflito, mas confio e acredito na valentia do amor. E o amor mesmo valente nada contra a correnteza, nesse mar de intolerância tentando encontrar firmeza. Perdido em algum lugar escondida nesse mar existe uma ilha bela. Perdida em algum lugar, escondida nesse mar existe uma ilha bela, onde tudo é diferente e se tu usar a mente, também pode encontrar ela. Esse mar de intolerância, meu povo, é a nossa sociedade, com ondas de impaciência, com sal da brutalidade. E a pobre ilha perdida, imóvel e sem saída, é você no meio do mar, que insiste em esconder o bem que vive em você e que tem o poder de mudar. De mudar esse oceano sem precisar de ciência, pois uma gota de paz limpa um mar de violência. O que falta à humanidade é uma dose de bondade para curar toda essa dor. Por isso eu tenho dito que ainda acredito na valentia do amor. Portanto, meus irmãos, fazendo dessas palavras de Braulio, que possamos implantar, primeiro dentro de nós, esse mundo em que mais não haverá necessidade
de penas, seja qual for ela, porque haveremos de viver num mundo de amor, onde o respeito, onde a misericórdia, enfim, onde o amor que reflete tudo isso esteja presente, não é? Que a gente possa realmente ter a consciência de que depende de nós. A semente foi plantada lá em Jesus. A oliveira que ele plantou dentro de cada um de nós está lá. Falta a gente regar, falta a gente cuidar, falta a gente limpar as ervas daninhas do egoísmo, da vaidade, de tudo isso que nos faz distanciar desse verdadeiro reino de Deus. Tem uma frase de uma música, não fazendo apologia a nada aqui, simplesmente pegando as frases, a letra da música, um pedaço da letra da música, uma música chamada Baianidade Nagô. É uma música de carnaval, mas que tem uma letra muito bonita, se dita, não é? E se busque o real sentido dela. E ela diz assim, que possamos ser realmente pessoas que busquem isso. Na Avenida 7, da paz eu sou tiete. Sejamos tiete da paz, do amor. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Que essa ideia de paz, que essa ideia de não guerra, de penalizar as pessoas porque elas cometem algum delito, seja uma fantasia eterna. Mas que não fosse uma fantasia, fosse uma realidade. Quem sabe, um dia a paz vence a guerra. Coisa que a gente está vivendo agora nesses dias. E viver será só festejar. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por todos, por estarem aqui. E que possamos realmente juntos implantar esse reino de Deus em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Que a gente possa agora fazer a prece de encerramento, agradecendo a Deus por esse instante, por esse aprendizado. Eu queria ressaltar que nada do que foi dito aqui foi pensado por mim, foi escrito por mim, simplesmente eu tive o trabalho de buscar na literatura espírita, na literatura comum, vamos dizer assim, essas coisas, mas que serviram muito para mudar meu pensamento, para mudar minha maneira de ser, não em relação à pena de morte ou aquilo outro, mas em relação à vida como um todo. E que a gente possa realmente juntos praticar tudo isso, agradecendo a Deus por esse instante, por esse aprendizado, por essa paz que reina em nossos corações, e que possamos, Senhor, plantar, se ainda não foi plantado em cada um de nós, essa semente de oliva, que possamos fazê-la crescer dentro de nós, que possamos dar frutos, Pai, e assim alimentar novos seres, novos espíritos, para que esse reino dos céus possa cada vez mais ser implantado em Ti. Abençoa todos nós, Pai, abençoa nossos irmãos que estão em guerra, que possam se unir, que possam repensar suas atitudes, que possamos vir ter paz novamente e que possamos, Senhor, cada vez mais estarmos prontos para o Teu chamado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz prevaleça em nossas vidas e que estejamos sempre aptos a recebê-la. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus.